Um brinde. Eu tô tentando não fazer mais o... O que aconteceu aqui, hein? O que aconteceu aqui, produção? Precisa resolver, né? Dá o play de novo. Olha as técnicas, mas aí você edita. Eu não. Salve, 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 salve todo mundo. Disse que tava enjoado do meu salve, salve, mas não vai ter jeito, tá bom? Salve a gíria, pastor, e você fica falando gíria. Por acaso o anjo falou gíria pra agraciada? Salve, agraciada. Bendito é o fruto do seu ventre. Para de cuidar da minha vida, povo. Olha só. Hoje eu trouxe aqui no Mano Rec Convidados uma convidada. Porém, essa convidada não vai ser entrevistada. Essa convidada vai ter todo o direito porque nós quer. A mesa vai ser aqui hoje um lugar seguro aonde essa pessoa pode perguntar tudo o que ela quiser que eu vou responder. Porém, eu também vou fazer algumas perguntas de tudo que eu quiser que ela vai ter que responder também. Olha só, o privilégio que você tem. Hoje eu trouxe uma das jovens da nossa igreja, a qual eu considero, tem muita gente lá muito inteligente, tem muita gente capacitadíssimas também. Muitos jovens homens, tem as meninas também que são incríveis, tem crianças que eu quero trazer aqui também para bater um papo igual hoje. É um episódio especial de Mano Rec e Convidados, porém é o convidado que faz a pergunta, que vai bater um papo, vai trocar umas ideias e enfim, tá? Você vai saber como vai ficar. E eu queria dizer para você que queira um dia estar aqui na minha frente para perguntar tudo que você quiser, se inscreve no canal, me dá um bom motivo aí nas descrições aí, nos comentários, tá bom? E aí a gente vai conversar e quem sabe você aqui não vai estar um dia na minha frente fazer a pergunta que você quiser. A pergunta que você quiser. E na mesa, que é um lugar seguro, é claro que não vai ter represália, tá bom? Não vou levar isso pro culto de domingo, não vou levar isso pra vida particular, não vou levar isso pro pessoal, certo? Já vou deixar claro aqui pra ela que eu tô sentindo que ela tá um pouco mais nervosa do que sempre. Mas não tem problema. Então hoje, Mano Rec Convidados trouxe uma jovem muito especial pra nós, que é lá da nossa igreja, e a gente vai fazer algumas perguntas para ela e ela vai fazer algumas perguntas para nós e a gente vai se pá quebrar o pau aqui hoje, que essa é a ideia, tá bom? Então, com vocês, a nossa irmã Thaís. Ela é muito bem-vinda aqui, uma pessoa que a gente ama muito. Tá nervosa? Um pouco. Já se prepara. Toma um golinho d'água, toma um copinho d'água. Tô um pouco nervosa, pastor. Não precisa ficar nervosa. Eu não vou levar isso pro domingo. É bem diferente quando a gente é entrevistado e quando a gente é um entrevistador. Bom, e hoje você tá aqui pra me perguntar o que você quiser. Mas eu não sabia da segunda parte, né? Que você também poderia fazer o Eu vou, claro, que eu vou perguntar. O papo aqui vai ser 1000 graus. As ideias vai ser assim. Thaís, foca aqui pra mim aqui, produção. Thaís, por que vocês que nasceram nos anos 2010, nos 2010, 2000... Quando você nasceu? Em 2000. Nos anos 2000, por que vocês não entendem a nossa linguagem? Qual que é a dificuldade da nossa linguagem? Mas deixa eu fazer a pergunta direta pra você. Aí depois você faz uma pra mim. Mas já vai começar com essa? Já vou começar com a sua, com a outra. Tá não é bom. essa agora. Tá. Mas a minha pergunta pra você é assim. O que eu faço que você nunca faria na sua vida? Então, mas aí no sentido de... Todos os sentidos. A gente vai falar de cada sentido, se você quiser. A gente vai falar de todos os sentidos? Todos. Igreja, rua, quebrada, tudo. Todos os sentidos. O que você sua vida faz particular. que eu nunca faria? O que eu faço hoje que você não faria? Então comece assim. Não faria porque isso é zoado. Pode ser. Que isso é zoado. Ou... Sem represárias. Sem represárias. Vamos lá. Cuidado. Tá bom. Cuidado. Ó, pastor. Uma coisa, igreja, que eu não faria, que você faz. É bom que você faça porque você é pastor. Eu não faria porque eu sou doida. Mas como assim doida? Me explica. Porque assim, o que eu não faria é tentar, evitar algumas pautas a serem ditas na igreja. Um exemplo. Você acha que eu evito algumas pautas? Por exemplo, que a gente estava conversando no domingo, lembra? Eu acho que a gente devia deixar bem claro assim, gente, inferno existe e, você vai, Só que você vai se você
não quiser aceitar Jesus como Salvador. E ele é o único caminho. Então, tipo assim, eu sei que, né, existe toda a questão de, tipo, pô, você vai falar isso pra uma pessoa que tá chegando agora e tudo mais, você tem que começar a introduzir o evangelho nela. Mas, tipo assim, dentro da igreja, assim, eu não deixaria em aberto, tipo, você pode ter a salvação, mas você tem que ter o coração no lugar certo. Só que não é só isso, né? Não, entendeu? não. Então você acha que... vamos deixar tipo claro assim, pro povo. Deixa mais claro pro povo. Ou tipo assim também. Vamos evitar falar de assuntos, por exemplo, o que é pecado ou não. Mas você acha que eu negligencio isso nesse caso? Não, tipo, não no eu tete faço... a tete. Não, no tete a tete tudo bem. Você está dizendo na igreja, deixar... Porque eu tô te perguntando assim, o que você não faria? Eu não faria isso, não. Eu faço. É porque eu sou brutona. Eu ia falar, gente, ó... Você é o quê? Brutona. Mas, caramba, então... Eu tava conversando ali com o povo, ali agora, com o povo, falando... Às vezes eu tenho medo, porque eu amo muito esse povo. E às vezes eu sinto que... Eu pareço que eu sou o pai chato. Quando acaba o culto... Porque o meu coração queima falar o que, por exemplo, domingo passado foi top. Um culto de Santa Ceia, uma bênção, foi uma bênção. Mas pra mim é mó ruim depois, porque parece que eu sou o pai chato que tipo assim, às vezes eu brigo com a Manu por algumas questões, e depois eu fico mal. Não pelo que eu falei, mas a forma que eu falei. Entendi. E aí, tipo, eu fiquei meio assim. Aí você tá me falando que... Então dá pra ser mais bruto ainda? Daria pra ser mais bruto? Ou a brutalidade que você quis dizer seria mais claro? Talvez mais claro, né? Certo. Por quê? Eu acho que principalmente assim. Hoje a gente tem evitado falar de assuntos difíceis nas igrejas. Qual, por exemplo? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre amor, graça, e não que seja na nossa igreja, eu acho que em igrejas gerais, né? Certo. Tipo, na igreja em geral. Mas a gente fala pouco sobre, por exemplo, o sacrifício, sobre carregar a sua cruz, sobre tomar a sua cruz e siga-me. Eu acho que a nossa igreja é muito boa em ensino. Eu acho que todo mundo lá tem muito claro isso, né? Mas, tipo, eu acho um pouco enfatizado. Então você não faria, era deixar meio que sem explicações, sem aprofundar em cada detalhe, cada assunto. Legal. Mas não porque eu acho que é errado. Eu só acho que o mundo tá indo num caminho muito liberal, entendeu? Não que é errado você, tipo, ir devagar e com o pessoal, com a igreja. Mas as coisas estão muito liberais hoje em dia, as igrejas também. Então, tipo, poxa, Deus deixa claro algumas coisas que não é para fazer. E você faz isso muito bem quando você exemplifica, né, Timóteo e tudo mais. Então, existem problemas da carne, né? Mas parece que as pessoas não estão absorvendo, sabe? Então você acha que daria para ser mais bruto? Rapaziada da Resgatando Valores, faz um favor para mim. Já dá um comentário. Não, sem represária. Só tô pedindo pra rapaziada da Resgatando Valores dar um joinha se a gente precisa ser um pouco mais bruto, dar um pouco mais ênfase nas nossas ideias, porque eu saio de lá um pouco mal, porque eu penso que eu sou até demais, mas que bom que você tá dando uma esclarecida na minha mente. Mas porque assim, na minha visão de quem já tá na igreja, né, então tipo, quem já tem um tempo no evangelho, certo. Pra minha visão... Às vezes a minha dificuldade é conseguir dar... por peso e responsabilidade, quando eu estou falando num geral, e ali tem muitas pessoas que chegaram agora também. Porém, eu entendo. Mas será que, por exemplo, as pessoas, mesmo que novas, não precisam ouvir umas verdades? Será? Eu acho. Tipo, será que não é hora de falar assim, gente, o evangelho tem um custo, porque senão Jesus não falaria, né? Você acha que o evangelho tem um custo? Porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam, não, mano, é de graça, o custo que teve já foi pago, agora é de boa. Você está percebendo alguma? Vamos falar assim, vamos conversar assim, algumas pessoas. Eu não estou falando só no nosso raio de amizade, né? No nosso ritmo ali, no nosso convívio de amizade. Mas em todos os sentidos. Eu tenho viajado de novo, as agendas voltaram, a gente resolveu abrir a agenda para a gente ir. E a nossa maior dificuldade é que esse não é legalismo, porque o legalismo seria uma outra colocação para quem estuda. Mas essa facilidade tem levado um povo que nada a ver a ir sentido um lugar que eles não estão voltando mais. Você tem percebido isso? É tipo o evangelho escapista. Tipo,
Eu não sei se essa palavra é certa para usar, mas eu acho como uma escapatória. Então, você aceita Jesus, ele morreu por você na cruz, pegou todos os seus pecados, te deu a salvação de graça e agora viva. Vou cair, tudo bem, vou fazer as coisas que eu acho que pode fazer, que não é pecado, mas que se eu desandar um pouquinho, 1 milímetro, eu já caio, mas não é pecado, pô. Então, porque já foi pago, eu não perco a minha salvação. Exato. Um exemplo. Só que, tipo assim, Jesus fala numa passagem lá, ele fala assim, olha, você é louco, né? Se você começa uma construção, você não calcula o custo da construção, para no meio, porque não conseguiu. Para a obra no meio. Exato. Mas aí depois usa aquela frase assim, aquele que começou a boa obra... é fiel e justo para cumprir. Quer dizer, eu calculo, sou irresponsável, não tenho como chegar até o fim na parte que me cabe, e aí depois eu uso uma outra parada que é direcionada a outro assunto para dizer que aquele que começou a boa obra... porque é interpretação e, contexto, né? Então, Jesus está sendo bem claro que você precisa calcular o custo de uma obra. Se existe um custo, existe algo que você precisa sacrificar, pô. Então, mas existe algo... aí o escapista, vamos usar o termo? O novo termo agora que é totalmente seu, para dizer que, não, mas no final das contas, eu acredito que vai dar tudo bem. Você tem percebido que as pessoas, no final das contas, que vai dar tudo bem, acabam não voltando? E eu não estou falando para a igreja, estou falando pro reino mesmo. Sim. Tem gente que foi muito longe. Você conhece alguns jovens, por exemplo, que foi muito longe e talvez não volte? Sim. Porque assim, não sei se não dá para dizer se volta ou não volta, né? Enquanto não terminar, né? Não morreu, Jesus não voltar. Mas é difícil voltar, por quê? Esse é o problema que a gente estava começando lá no início, do porquê eu acho que às vezes a gente precisa de umas verdades. Porque quando você entra no evangelho e conhece a Jesus, e você sai, e aí você sai porque por A, B, eu acho que eu quero viver outro tipo de vida. Você de fato não conheceu Jesus, mas você acha que você conheceu. Então você não volta por quê? Porque eu já conheci. Mas você não conheceu de fato. E as pessoas não voltam porque elas acham que conheceu o evangelho, que esse evangelho de Jesus é lindo, maravilhoso, que pegou seus pecados. Deita no colo de Jesus, que o barato não é guerra, que vai dar tudo. No final é igual a ideia dos teatros, que no final o Espírito Santo sempre vai cobrir você e vai te ajudar, e você vence sempre no final, é zoado. E aí você acha que você conheceu o evangelho de fato, mas você conheceu uma parte do evangelho, porque de fato Jesus é maravilhoso, bom, fez tudo isso por você, né? Claro. Mas de fato, se você permanecer, o Espírito Santo faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Porém, as pessoas... Eu costumo dizer uma frase um pouco que escandaliza algumas pessoas. Eu falo assim, tem muito filho do diabo exigindo a graça. Né? Pedindo algo que não é. Porque não é dele. De direito, não é herança. A graça é para quem se torna, porque decidiu se tornar filho. Foi até, né? Vamos colocar decidiu se tornar, senão a gente entra numas coisas que não precisa. Mas eu conheço, eu aceito, eu quero, eu abro, ele entra, então agora eu sou co-herdeiro. Filho, né? Me tornei vários de um... O unigênito morreu para se tornar o primogênito. Isso é louco, né? Já pensou nessas ideias? Sim. O único morre para se tornar o primeiro de vários. Que nasceu... que foi adotado pelo pai. Isso é louco. Sim. Essas coisas que faz eu sentir vontade de dar uns glória bem altão. Sua vez, me pergunta o que você quiser. Cuidado. Te perguntar o que eu quiser. De repente você pode estar aqui agora representando a igreja que você congrega. De repente você pode estar aqui agora representando os jovens os jovens que me seguem, uma rapaziada que sei lá, de repente eles queriam muito fazer uma pergunta para mim e não teriam coragem. Uma pergunta que me perguntaram, eu acho que eu entendo já, mas eu acho que é uma coisa legal. Você concorda de que pastores e pregadores itinerantes recebam um valor quando forem ministrar em outras igrejas, porque eu já ouvi as pessoas dar o argumento de, de graça recebeis, de graça deis, né? De graça deis. Isso então, é muito bom. Sai dando de graça. Gente, a palavra. De graça deis. De graça recebeis, de graça só pra deis. Rimar, de graça deis. Eu tô rindo da rima. Então, o que você acha disso? Eu acredito assim. Eu preciso entender o contexto daquilo que está sendo falado.
certo? Eu nunca vou poder vender uma coisa que eu ganhei de graça, isso é um fato. Agora, eu não vou entrar por esse termo de que os cursos que eu fiz, a faculdade que tenho, o dinheiro que foi investido, o tempo de vida e tal, essas paradas não dá para entrar, porque isso aí você vai no canal vizinho e pesquisa sobre isso, vai ter 1 milhão de explicação sobre. Mas eu sou muito prático, porque eu não gosto muito da teoria, porque na hora que você experimenta na prática, não dá certo. Ela é totalmente diferente. Então, a minha prática tem sido o quê? Me convida para ir lá na sua igreja. Vem na minha igreja ministrar. Vamos falar de um pastor local. Tá. Né? Falei isso no outro podcast aqui, no entrevistado nosso, é bom falar com você. Hoje a nossa igreja não teria condições de pagar o que vale um pastor igual eu. Vamos dizer assim, mas o que vale? O cara que estava aqui e ele tem uma visão mais secularizada e tal, ele é um cara mais rua, ele, pelo contexto geral que ele vê, ele falou assim, o pastor está ganhando quanto? Uns 50 mil? Pronto, então eu já entendi que ele colocou uma igreja de bairro nas mesmas condições de uma igreja das neopentecostais, por exemplo. Uhum. Porque um pastor que ganha 50 mil, a gente está falando de uma igreja que seja grande, gigantesca, né? Enfim. E tem pastor que ganha 120, tá. Agora, a nossa igreja de bairro não teria condições de pagar. Então, o que a gente faz? É voluntário. E o que você faz, então, no meu caso, particular? Eu vendo roupa, eu vendo minhas palestras, eu prego. Então quer dizer que você não prega, você não ganha da igreja, prega na sua igreja, mas não ganha da igreja. Mas você, porque a nossa igreja paga 4,5 de aluguel, mais 3,5 lá da casa de acolhimento. A gente ajuda muitas famílias. A igreja, ela é dizimista, o dízimo do dízimo é direcionado para um determinado lugar a qual tem nos abençoado no sentido missões, etc e tal. Firmeza. Então, algumas contas que a gente você não vê nós falando lá, olha, fulano de tal, se vê, por favor, que hoje é sem represário. Fulano de tal tá duro, cortou a luz do cara, a gente vai ajudar. Tem 3 atrasados, a gente vai ajudar. E é claro que a gente não ajuda parasita. Eu vou deixar claro de novo. A gente fala, vem que a gente quer cuidar de você. Mas quando eu precisei, pá. Tem um monte de malandrão que fala essas coisas. Mas quando precisou, mas nunca colou na igreja, pô. Não é corpo com nós. E todas as vezes, tipo assim, na oportunidade de trampar, arrumar um trampo, voltou para usar droga. E aí não tem condição. Então a gente faz uma triagem, a gente ajuda a família, etc. Beleza. Agora, saindo um pouco da questão igreja local, as pessoas... Hoje a minha maior renda, uma das minhas maiores fontes de renda é as minhas saídas. Então você, por exemplo, agora sim, me chama para ir na sua igreja. Pastor, será que não tem como você pregar lá na igreja? Claro que tem. Você tem a data já? Porque eu preciso colocar na minha agenda aqui, porque ela é bem concorrida. Tem, mês que vem. Tá Final bom? do mês que vem. Tá bom. A gente vai acabar a nossa conversa aqui? Não. Você vai me perguntar mais alguma coisa? Vou. Então vai. Você cobra? Não cobro, minha irmã. Porque se eu cobrar, deixou de ser oferta da igreja. E eu não vivo da obra, eu vivo pra obra. Porém, se eu falar, estipular um valor, não é oferta. E se não é oferta, não é plantado aqui. E aí não vai rolar. Então é uma troca. Então não posso. Agora, eu também não posso sair da minha casa, por coisas que já aconteceu, sem saber o que vocês podem fazer. E olha que interessante, se a igreja não tiver condições, não é por isso que eu não vou. Porém, agora, aí vai dar a índole do cara do lado de lá. Entendi. E aí você me fala, quais são as condições que vocês podem? Aí me surpreende isso. Porque numa igreja que poderia, e eu conseguiria fazer uma viagem, dependendo da localização, por R$ 1.500, ela fala, 5 mil tá bom, pastor? É o que a igreja pode mandar e tal. Me surpreende. E se eu falar assim, pô, pastor, eu tenho R$500. Fica tranquilo, aí o que faltar, a nossa igreja envia. Se a igreja não tiver condições de enviar, aí é o nosso recurso próprio, meu e da pastora, a gente chega. Agora, deixar de ir, só que o que eu faço? Só tenho R$500, legal, não tem problema. Vou custear a minha ida. E se faltar alguma coisa, alimentação, mano, Deus sempre supre, isso aqui é o louco. Agora, faz um favor pra mim, eu não vou perguntar quantos membros tem sua igreja, mas se você tá me chamando, é porque de certa forma o povo gosta, conhece o trabalho de alguma forma. Posso mandar umas camisetas? Vou mandar umas fotos, você coloca no grupo, pede pro povo ir preparado para comprar. Aí, às vezes, a igreja não tem condições de me abençoar com oferta, mas eu vendo R$2.000, R$3.000 de roupa. Entendi. Consegue entender? Entendi. E aí eu volto de lá, suprido, a igreja acaba sendo abençoada, né? Abençoada, porque tá levando, porque sabe que a linguagem vai alcançar quem talvez eles não conseguiriam, ou ali talvez seja uma partilha, depende do que seja. E aí
todo mundo é abençoado. E aí eu não caio nessas ideias de que eu recebi algo, nem na falácia de ser analfabeto de Bíblia, eu vou cair na falácia de tipo assim, eu estou vendendo aquilo que Deus me deu de graça. Entendi. Mesmo porque se a gente entrar no assunto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente abrir aqui e discorrer só um pouquinho sobre a interpretação do que esse texto fala, é bem diferente do que os semi-analfabetos de Bíblia falam por aí. O pastor, e, por exemplo... Você está me perguntando outra? Você está furando fila, mas pode, não, tô brincando. Não, calma aí, eu pergunto duas você pergunta. Segue, tô brincando. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei com os meus amigos na faculdade e tudo mais, e que eles sempre questionaram, porque eles são... não eram cristãos, né? Não eram de igreja. E aí, é bom até ouvir a sua opinião também sobre isso. Por exemplo, o budista. Certo. Ele tem uma religião que, tipo, crê que, você precisa ter um coração no lugar certo, você precisa fazer as coisas da forma certa, e, tipo, isso vai te tornar um ser humano melhor, e isso vai te fazer alcançar algumas coisas. Então, o espiritismo é a mesma coisa. Então, a gente tem muitas religiões hoje no Brasil que, tipo, te induzem a ser bom. Certo. Jesus também te induz a ser bom. Mas Jesus também dá um parecer, né? Bom o suficiente ainda não adianta, né? Certo. Você pode ser bom, mas nunca merecer o céu. E os outros, eles vão para uma outra direção, né? Você pode cada vez se evoluir mais e mais e mais, mesmo que seja em outras vidas, né? Então, por exemplo, por que Cristo é mais atrativo? Por que eu entregaria minha vida para um Cristo que me fala, você pode ser bom, mas o seu melhor não é o suficiente, quando eu poderia entregar minha vida para outro tipo de Deus? É muito louca as ideias. Né? Porque assim, pensa comigo assim, vamos conversar sobre. Aí a gente monta um pensamento em vez de ter uma resposta papum. Tá. Então vamos pensar assim, hoje, se você não fosse parte da cultura do reino, eu não sei se você já passou por isso, mas se você nunca passou por isso, analise uma pessoa que você conheça que seja totalmente cultura do mundo. Então, quando na cultura do mundo tem uma proposta que fala assim, você prefere um Deus que quer que você seja como ele, santo porque ele é santo, ou você prefere um Deus que você pode fazer tudo, viver bem aqui, mas na outra vida você pode consertar todas as porcarias que você fez, por exemplo? O que você acha que alguém da cultura do mundo aceitaria? Essa é a segunda opção. A segunda opção. Porque eu posso fazer tudo e no final... Deus conhece o meu coração e eu vou seguir. Então eu posso usufruir de tudo e tal. Agora, por que isso não rola com nós? Porque nós também, eu vou falar de mim. Eu tive na cultura do mundo e por mais que eu conseguisse ser bom, o máximo que eu conseguiria ter é o que o mundo acha que é bom. Só que todo ser humano, por mais que ele se sinta bom, por mais que sinta-se bom, ele sempre vai ter a falta de algo. E aí, o louco é que ele fala assim, eu faço tudo aquilo que essas religiões, com 2 aspas, me ensina, e isso devolve para mim uma vida boa. Bacana, mas uma vida boa não significa que é uma vida com o propósito que eu fui criado para fazer. Então, o propósito de vida, ele está atrelado ao quem me criou. Só que o quem me criou, olha que louco, por conta da minha desobediência, me perdeu. Porém, ele tem todo um plano, olha como é impossível não seguir o plano. Porém, ele tem todo um plano para trazer o homem de volta para ele, não, mas para o propósito. E o propósito qual é? O propósito é ser bom? Não. O propósito é primeiro se tornar... A ideia é vir para o propósito para se tornar alguém que é bom. Agora, se você fizer ao contrário, se você, por exemplo, se tornar bom porque você não rouba, não mata, não fuma, não cheira, não pá e tal, não trai, não faz, porque Maomé, Buda, quem você quiser ensinou, o que vai acontecer? Eu me torno uma pessoa íntegra, com coisas, porém dentro vazio, porque o ser humano é preenchido com um propósito. Qual que é o propósito? O propósito sempre falo sobre isso, os rios dão água para si próprio? Não. As plantas as árvores dão fruto para si mesmo? Não.
E por que a gente acha que o nosso propósito é fazer bem para nós mesmos? E para viver bem na Terra. E para viver bem aqui. Então, quando eu penso que o meu propósito é esse, eu alcanço coisas, mas não alcanço o propósito para ser preenchido no que realmente eu fui criado para ser. Então, onde que está a falha desse povo? É que eles ensinam a se tornar uma pessoa boa, as pessoas conseguem viver bem aqui na Terra, até com benefícios financeiros, com saúde, com longanimidade em vida, porque o cara que aprendeu não fazer mal para o seu próprio corpo, vai ser ótimo para ele, só que aqui. Então aí vem Jesus falando assim, agora é uma outra cultura. Lembra que eu sempre falo sobre a cultura platônica, o amor platônico é cultura do mundo. O amor platônico é o eros, o desejo de ter. Não estou falando sobre homem e mulher, estou falando sobre coisas também. Depois vem o outro e fala assim, não, mas esse amor aí chega a ser doentio. Então não pode ser um amor que não traz felicidade, porque quando você tem, você não ama e você quer mais. Então se torna ganancioso. Só desejo, né? Aí o desejo, é o eros. Aí ele vem e fala assim, mas eu acredito que é o filia. Aí vem o Aristóteles, né, quebrando essas ideias de uma nova geração na cultura do mundo, baseado no que o mundão vem nos direcionando. Aí vem o Cristo e pega e balanceia tudo isso. Ele fala, olha, deixa eu falar uma coisa, não é nem o desejo e nem o amar o que você tem, porque o desejo se torna banal porque você sempre quer mais, ganancioso, o que você tem se torna egocêntrico porque você só vai amar o que você tem, só usa quem você ama e você quer, egoísta. Agora eu tenho uma outra proposta, qual? É de volta para o propósito. Volta de novo para o propósito, que é um amor que importa o que o outro sente, é viver porque o outro importa. Depois que você alcançar o propósito, a sua lição de casa é fazer outros alcançar o propósito, e você vai perceber que a maior felicidade do ser humano é o propósito de servir o próximo. Isso é 1000 graus. Como que eu posso pegar agora do lado de lá, de uma forma bem simples? Tem um relacionamento que eu sempre falo, relacionamento eu e Deus. Foi o primeiro que foi quebrado. Quando perde o relacionamento eu e Deus, eu não tenho mais propósito. Aí eu quebro uma vida sem sentido. Sem nada. Porque eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não sei o valor que eu tenho, agora eu comigo mesmo está zoado. E eu com o próximo? É só troca. Mas é troca. É pior, mas é troca. Então eu te amo, mas eu quero o seu amor de volta. Eu te dou, mas se você não me devolver... Agora, quando eu restabeleço o amor de Deus, primeira coisa que eu aprendo no plano, eu amo Ele porque o que Ele fez não foi me dar escolha para eu fazer coisa feia. O que Ele fez foi me dar escolha porque Ele é fiel. E o amor dele é tão grande que ele permite que eu não o ame porque ele ordenou que eu amasse, mas que eu o desejasse por conhecer. Aí é louco. Aí a cabeça faz assim, ó, bum! Aí eu restabeleço o relacionamento, eu sei o preço. Eu passo a me amar porque eu sei o preço que foi derramado por mim. Alguém morreu pela injustiça de um, ele fez justiça. Entrou o pecado, ele fez justiça. Ele morreu. Então, agora eu me amo porque o meu preço foi sangue. E agora eu te amo porque o meu propósito é te amar. Porque o mandamento desse que me amou é amar a você como eu me amo. Então, se eu amar você como eu me amo, eu te amo sem esperar nada em troca. Porque eu não posso devolver nada do amor que foi dado para mim, porque eu não merecia. Eu só cobrei. Eu cobrava porque foi injusto. O cara morreu, o cara comeu e quem morre sou eu. Aí ele vem e faz justiça. Aí esse que fez justiça devolve para mim o quê? Uma vida que eu perdi no Éden, um caminho para voltar para casa, e é de verdade porque vários que a gente já experimentou numa outra cultura foi mentira. Então quando eu entro nessa cultura, tenho esse propósito, eu sou preenchido, agora tem todo sentido eu amar você e querer gritar na sua orelha e falar, meu, pelo amor de Deus, cara, não é sobre ser bom, não é sobre conseguir ter uma vida plena aqui. Não é sobre gastar aquilo que está acabando, que é o seu tempo, em troca de dinheiro para benefício. Mas é gastar um tempo com aquilo que vai gerar propósito. Entende? Mas então, por exemplo, isso que você está falando para mim, eu entendo... Produção, é a terceira dela, ela tá me roubando. Não, é porque é continuação. Porque continuação, tô brincando. É livre. É porque assim, eu entendo porque eu sou do meio, né? Gospel. Esse gospel a gente quer dizer evangélico. Tá? Não é o mercado velho zoado. É muito difícil explicar isso para uma pessoa, porque pelo que você está me explicando, existe um tipo de amor que é o amor verdadeiro, que é o amor que Jesus veio trazer para nós e que é através desse tipo de amor que eu consigo amar. Eu só consigo receber esse tipo de amor estando em Cristo. Então, tipo, pelo que eu tô entendendo, por exemplo, existe amores e amores, desejos e desejos, mas Jesus veio nos ensinar, tipo, um amor sacrificial, por exemplo.
Um amor de sacrifício. O amor que importa o outro. O ágape é isso. Que o que importa é o outro. Por isso que é importante você. Então, como é que eu vou explicar? Não tem explicação, porque a Bíblia que esse povo vai ler que não acredita, a Bíblia que ele vai ler é a sua vida. Então, quando você ama sem promiscuidade, quando você ama sem o desejo, quando você ama importando o que ele sente, por mais que pareça escravo no Brasil, a tradução de escravo no Brasil, ela é um pouco zoada. Mas o escravo em Cristo, traduzido de Bíblia, ele é realmente isso. É tipo assim, eu sou livre, por isso eu quero estar. Então eu sou livre, por isso eu te amo. Porém, eu sou escravo, não no pejorativo que o Brasil tem no Aurélio, mas escravo a isso. Então, por que eu sou escravo a isso? Não no pejorativo igual no Brasil, mas o que a Bíblia quer dizer. Porque esse é o meu propósito, me faz um bem danado. E eu não vou fugir disso. E eu não posso fugir. Eu viveria a vida inteira fazendo a missão que eu ganhei, me tornando igreja, com a minha vocação, com que é o que eu gosto. Então, se você gosta de falar igual eu, você falaria a vida inteira sobre esse... e faria, além da missão e o vocacionado, que é o que você gosta de fazer, é o que você foi criado para fazer. Então, até que você morra, você viver aqui fazendo o que você ama fazer com o propósito que tem, não tem aonde entrar vazio. Entendi. Então não tem sono ruim, tem cansaço, tem doença, tem todas essas coisas que a tendência é piorar. Mas aí quando a gente fala sobre um reino, uma cultura do reino, ela não pode ser vivida só na carne, só para o físico. Ela precisa ser vivida também com um preenchimento espiritual. É a plenitude, né? Exatamente, é a tricotomia sendo acrescentada em todos os sentidos. A parte do espírito que é sopro é inabalável porque vem de Deus e volta para Deus. A parte almática, que é desejo, sentimentos e etc., ela é tendenciosa, enquanto não morre, a ir sentido à inclinação que a carne gosta, ou ouvir, mesmo sem o Cristo ainda, ouvir aqui que ninguém faz nada errado sem saber que é o erro, porque tem um sopro divino em nós. Agora, despertei, cara, acabou. Inclusive, acaba até a minha livre escolha, porque se Cristo vive em mim, eu nunca mais vou fazer. Apesar de ser uma luta, se Cristo vive em mim, eu sou mais forte do que a carne tendenciosa, a concupiscência, né, falada. Não vai ser mais algo desenfreado. Não. Agora vai ser... Muito legal, pastor. Agora é a sua vez, pastorzinho. Por que é tão difícil vocês, dos anos 2000... A pergunta é cabulosa. Nos ouvir, cara. Por que é difícil entrar na mente de vocês? Você acha que é porque a cultura do pai chato é ruim? Será que é porque a nossa linguagem... O que você acha que os jovens não nos ouvem? Porque talvez esteja querendo... eles acham que a gente quer ser mais um pai. Porque é só cuidado. Um monte de coisa que a gente fala é mais cuidado. Mas por que não ouve? Entra aqui, sai aqui. Não estou dizendo todos, né? Mas... A maioria, né? Pastor, vou falar de mim, porque eu não, sei lá, não tenho muito conhecimento também, porque eu sou velha, eu não sou tão nova assim, eu sou de 2000. Mas, eu acho que, existe um zelo tão grande, assim, que às vezes sufoca, talvez. Mas então, será que... é bom, mas, por exemplo, eu sei que a gente precisa aprender com o erro dos nossos pais. Mas, às vezes, a gente precisa errar também. Então, muitas coisas minha mãe me ensinou muito bem, minha avó. E eu aprendi muitas coisas, assim. E meus pastores também me guiaram muito bem. Não tenho do que reclamar. Então, eles falaram, se você for por esse caminho, vai dar ruim. E não é que a gente não quer ouvir. É que, às vezes, a gente tem esse desejo de experienciar, sabe? E, conversando... Mas isso é cura, isso é bom. Mas eu não estou falando assim, tá? Vou te explicar. Por exemplo, o João, a Manu, a Larissa, ela chegou depois, né, da minha experimentação e tal. Mas a Manu, quando nasceu, eu nunca protegi ela. Pelo contrário, caiu, deixa ela levantar. Por favor, não ponha a mão. Porque se você... Ai, meu Deus do céu, tudo que cair, tudo que pá, vai ser um abismo. É claro que eu não estou deixando de amar, porque eu vi que ela caiu, não bateu nada, não está saindo sangue nem nada.
Então, o que eu estou ensinando ela? Eu não estou protegendo, eu estou preparando. É diferente. Sim. O Gustavo, não estou protegendo, eu nunca protegi o Guga. Eu sempre preparei. Então, mano, não é isso não, velho. Isso aí não, fica firme. Só que na hora que precisa da proteção, é óbvio. Mas a vida inteira foi isso. Então, a metodologia que nós usamos, principalmente na RV, por exemplo, não é sobre proteção. Não é sobre não pode. Não é sobre cuidado. Ai, meu Deus, vem cá. Então, eu vou fazer uma redoma e não vou deixar você experimentar. Mas eu estou falando disso aqui. Cara, eu já fui nesse caminho e eu sei que dá ruim. Eu sei que você quer ir, mas faz um favor. Não vai. Não, pode ir, mas vai com capacete, porque lá eu bati a cabeça e fiquei um pouco doido. Ó, eu entrei nessa rua e lá é sem saída. Lá tem cobra, leão, etc e tal. Eu não estou falando para você não ir, porque você vai ter que experimentar. Mas leva a bota para não ser picada. É sobre isso. Leva um capacete, leva uma escada se precisar pular o muro. Vai, mas eu tô fazendo o quê? Eu estou te preparando, não estou te protegendo de não ir. É sobre isso. Então, lá, principalmente assim, quando eu falo isso, é muito difícil você ver uma igreja que tem a mesma visão que a nossa, que a gente não protege, a gente prepara. Sim. Aí é isso que eu estou falando. Por que não ouvem para se preparar? Tipo assim, a ideia é: eu sei que vai dar merda, você sabe que vai dar merda, mas você vai ser experimentado. Tá bom, só faz um favor. Leva o capacete. Aí tipo, vai, em vez de levar um capacete, leva um bonezinho. Aquele boné ainda que aqui em cima é aberto. É esse tipo de fala que eu digo. Não é sobre proibir o ser executado. Não é isso. A gente não faz isso. Sim. No final das contas, lá o aconselhamento é mais para preparo do que para proteger. A gente não protege nem meus filhos. Agora, eu estou perguntando assim, por que a sua geração é tão difícil de ouvir? Mas então, só que não é que, por exemplo, nunca foi sobre a gente não ouvir. Porque a gente ouve, a gente entende. Mas é mais uma questão de, tipo... É que eu não sei. É uma pergunta difícil, pastor. Porque cada um é cada um, né? Mas é mais uma questão de, poxa, eu tô entendendo que eu vou por aquele caminho que vai dar nisso, que vai dar nisso, que vai dar nisso. Só que... Aí fica assim, mas será? Só será que, tipo, e se comigo for diferente? Então. E se, tipo, por exemplo, eu falar uma conversa que eu tive com os adolescentes na semana passada. Eles ouviram os testemunhos de alguns jovens que estiveram, tipo, fizeram besteira, saíram do evangelho, fizeram umas besteiras na vida. E aí e os jovens falaram assim, mas aí a gente entendeu, voltou para Cristo, porque aquilo não é lugar e tudo mais. Mas eles ouviram o testemunho, aonde que eles pararam? Nossa, que divertido. Eu falei, cara, como assim? Você não ouviu que não deu certo para eles? E eu conversando com os adolescentes, assim, eram 2, né? E aí eles falaram assim, mas tá, às vezes a gente tem que passar por isso. Como a gente vai saber se é bom, o que a gente tá vivendo é bom e não é, se a gente não tem esse molejo, né? E aí eu falei, gente, é só tentar, né? Só tentar ficar no lugar certo, mas, pô, vocês não vão saber se é bom ou não, porque vocês já viram que é ruim. A pessoa falou que é ruim. Mas eu acho que não é sobre isso, eu acho que é só sobre... Eles queriam ter experiência. Querer fazer errado, entendeu? E, não sei dizer. Porque quando eu fazia umas doideirinhas minhas, eu sempre soube o caminho. E, tipo, eu sempre soube que não era ali que eu queria ficar. E eu sempre soube que, tipo assim, existe um lugar em Jesus que é muito melhor. Mas no momento que a gente tá vivendo, tipo... Não sei, pastor, não importa. É uma coisa de perguntar pra você. Aquele mundo que você vivia, poxa... Eu não sabia, não... Era uma verdade que colocaram pra mim. Eu achava que a cultura que existia era só aquela, que eu poderia desejar desde que eu tivesse, que eu poderia amar quando eu tivesse, e que tudo fosse descartável e que se exploda. Não existe uma regra. Exato. Se não der, nós toma. É a verdade que pá. Mas eu não estou falando sobre alguém que nunca veio. Eu estou dizendo sobre alguém que está. Alguém que Mas já... é porque você chegou... A diferença é que assim, você chegou depois no evangelho. Então você viveu tudo e viu que a lamaceira que é. E você vem para Jesus e você não quer voltar para aquela lamaceira. De jeito nenhum. E o povo daqui quer ir para lá? Quem nunca viveu não entende a lamaceira que é. Então, tipo assim... Mas você concorda que alguns que nunca viveu e tá bem
vai e não tá voltando, não volta. Ah, mas quem é nós para falar? Vamos falar da realidade. A estatística tem mostrado e você sabe, quando volta a cair nos pedaços. Todo quebrado. O bagulho tudo zoado. E aí é difícil. E também, eu tô falando de pessoas que vão e vão para tão longe, mas tão longe, tão longe, que eles pensam estar lá usufruindo das coisas, vamos colocar mundanas, por exemplo. Tô falando de pecado mesmo, pesadão, cabuloso, impacto para ele, tá tipo assim, nada a ver, mano. Mas Cristo também não tá... cabe muito a culpa, né? Porque as pessoas que eu conheci, os jovens que eu conheci, que saíram, depois que vieram pra igreja e tudo mais, e saíram, a maioria não volta por culpa. Ou vergonha. Ou vergonha, é uma medo, mistura, né? E, tipo, um negócio de um sentimento... Assim, eu tava conversando com uma amiga que tá desviada no momento, né? E, tipo, o sentimento que ela tem é que, tipo, pô, eu sei, ela sabe que Jesus perdoa os pecados dela, ela não consegue se perdoar. Exato, ela não consegue voltar porque ela já se acha tão impura, tão indigna de perdão. Será que é porque esquece que nós temos um inimigo da nossa alma? Será que, tipo, eu sempre falo assim, mano, não dá pra brincar com uma coisa que um dia te escravizou. Eu sempre falo sobre isso, e as pessoas não ouvem. E, ó, sabe o que é incrível? A maioria das pessoas eu conheço, por ser quem eu sou, então eu conheci muita gente que quando chegou zoado. E aí ficou bem pra caramba. E agora tá indo sentido uma parada que os trejeitos de antigamente, tipo, voltam. Já volta. Então quem era arrogante se torna arrogante de novo. Quem era boca suja, a primeira coisa que faz é... soltar uns palavrão. O cara que tinha problema com droga, ele vai, mas começa, tipo assim, quando começa a ter os trejeitos de quem usou. E o problema do liberalismo, ou o problema do evangelho fofinho. Porque, tipo assim, a pessoa tá na igreja, por que ela faz isso? Ela não volta, assim, pro mundo. Você acha que nós prega lá o evangelho fofinho? Não, tô falando... Não, tô perguntando, assim, eu sei que você tá dizendo fora, mas você acha que tem alguma coisa fofa na nossa forma de pregar? Não, eu acho que, inclusive, tipo, a gente tem muitas opções de estudo, de tudo, tem a semana inteira pra você aprender, você não vai porque não quer. Mas que bom que você falou. Oi? Que bom que você falou. Mas a maior parte dos evangélicos não tem pregado muito sobre umas coisas mais complicadas, complexas. Vou pra outra. Oi? Vou pra outra. Tá bom. Você me deve 2 ainda. Tá bom. Mas, pô, é muito difícil essas perguntas, pastor. Não, eu vou falar de boa agora. Tá. Mais tranquilo. Quem você não seria de jeito nenhum? Não precisa usar nome. Se você quiser usar nome, pode dar nome que não dá nada. Pergunta difícil. Que eu seguro. Tô me molhando toda. Mas estou dizendo assim, quem você não seria de forma nenhuma? Se você não quiser falar, fulano de tal. Você pode falar assim, uma pessoa que age dessa forma e tal. Quem eu não seria de forma nenhuma? Gente, umas perguntas que eu preciso pensar, poxa. Graças a Deus, né? Quem eu não seria algumas de forma... Mas você tá falando não... Essas perguntas são algumas perguntas que a inteligência artificial não responderia. Ou responderia de forma superficial. Ou ficaria muito claro que é artificial. Olha, quem eu não seria de forma nenhuma. Não tem uma pessoa específica, né? Não, tem umas pessoas que eu não seria de forma nenhuma. Por exemplo, o Pablo Marçal. Mas quem eu não seria de forma nenhuma é uma pessoa que, tipo... Vive uma coisa diferente do que ensina. Boa. Acho que essa de jeito nenhum. Aonde você não iria de jeito nenhum? Nem por 1 milhão. Nem por 1 milhão? Pode ser uma coisa trivial? Claro. Onde eu não iria de Acho que fica melhor. Pô, eu não iria num baile funk. Uau. Isso não é tão trivial. Não é não? É besta, pô. Ninguém vai num baile funk assim de graça. Não. Nem por 1 milhão. Não, sai fora. Meu Deus, mano. Não. E quando a gente tá falando do baile funk, a gente não tá falando de uma festa de conscientização e nada. Tá falando de uma parada pejorativa. Deixar claro aqui, tá? Onde o povo sobre tá uma enchendo questão, a cara. Porque, da mesma forma que a TV mostra, olha que louco, eu tenho que ser justo aqui, porque durante muito tempo a TV mostrou que o rap era lugar onde nós matava um matava o outro. Divulgava essas coisas zoadas e pá. E aí, durante muito tempo, inclusive até hoje, a televisão e mídias e tal só tem divulgado, e principalmente agora com o apoio de uns abençoados,
já pequei falando abençoado na intenção do meu coração. Então, uns comédia tem divulgado que é que o evangelho é banguê. Todo evangelho, todo lugar é banguê. E aí a mesma coisa, a gente está falando aqui de uma parada que tem se visto, que é, no caso, os pancadão, que no caso é 7 horas da manhã, a velhinha tá querendo dormir, o cara teve que mudar, amanhã vai trabalhar, e é mina de bunda pro alto, é esse tipo de coisa que ela tá dizendo. É o pejorativo, onde tá escrito lá, onde a letra fala senta não sei na onde, morde não sei no que, essas ideias aí, né? Porque é diferente, tipo, uma festa, já foi numa festa assim, tipo, entre aspas, balada, porque era noite, mas, pô, não era... Tinha um certo limite. Não tinha droga, não podia entrar, nada dessas coisas, sabe? Tipo, o pessoal bebia e tudo mais, mas era um negócio assim. Agora já passei, assim, em frente, mas... Difícil, né? Apavorante. E você, pastor? Você consegue identificar e você acha... Duas perguntas. Você consegue identificar e você acha que tem na nossa igreja e você consegue saber quem é? Tipo aquele lobo em pele de cordeiro? Ah, mano, pior que sim. Porque, tipo, não é desconvertido que tá... Lobo em... É a famosa pessoa que tá lá só pra... É o pivô, né? É o pivô do diabo. Então, ela tá lá, ela não quer ser transformada, mas ela é o pivô do Satanás. Mas quando a gente aperta, a devolutiva ai, meu Deus, porque misericórdia, porque o amor, pastor, você precisa entender que eu vim não sei do que. Difícil, mas eu consigo. Pelo cheirinho, pelo cheiro. Quando não é o cheiro, é as atitudes, né? Então, uma pessoa ela não consegue sustentar uma mentira durante muito tempo. Então, quando você vai... Eu vou dar um exemplo, tá? Quando você... vou dar um exemplo que eu nunca usei. Tomara que dê muito certo. Então, quando você pega uma garrafa e ela tá como se tivesse lacrada e você quer tomar uma água e a essência dela que eu ponho lá, em vez de colocar água, eu tiro a água e coloco o suco. Quando você usufruir do propósito que ela tem para você, você vai sentir o gosto do quê? Do suco. Suco. Então, ela pode se aparecer até ser utilizada no propósito. Então, por exemplo, tem muita gente que está lá, mas a hora que ela tem que fazer, ela tem que executar o propósito, que seria servir alguém que é o lobo na pele de um cordeiro, ela não conseguiria dar o fruto, porque ela não tem o fruto. Ela não tem o fruto do Espírito, ela tem os frutos da carne. Entendi. Então, a hora de usufruir, quando você morde o fruto, tá estragado. Então, quando você come pensando que é longanimidade, é ira, é raiva. Entendi. Então, é isso. Então, ninguém consegue mentir por muito tempo nesse sentido. Então, o que a gente faz? Lá na igreja, você percebe? É só o pastor que prega? Não. É só um pastor que prega? Não. É só os pastores que pregam? Não. Bom, é isso. Então, o que a gente sempre fala? Se você veio aqui limpar a igreja e falar que é para Deus, em vez de falar que é como se fosse para Deus, mas sabendo que é para os irmãos, você não vai fazer com a consciência pura, igual Paulo falou para Timóteo. Então, segunda vez que limpa, a gente já vai saber. Porque ela já vai reclamar, ela já vai fazer motim, ela já vai... Então, mesmo servindo sem ser o altar, ela vai gerar não picuinha. Demora muito para descobrir, não demora, né? Não demora. Assim que ela levanta do banco para se tornar alguém mais visto, ela já põe a essência para fora. E aí nós que... não é só as questões de discernimento, né? De espírito. Mas nós que sente um cheirinho... Nós que sabe, eu não perdi nunca, apesar de vocês sempre quererem me matar, eu nunca perdi um Cidade Dorme. Então as posturas, o jeito, a forma de quando, porque você não é o que você fala, você é a sua devolução. Então eu tenho muito isso. Então eu te dou uma pancada e eu quero esperar o que você vai fazer, mas eu não te dou uma pancada para machucar. Então eu estou me conversando e tal. Desliga a televisão para mim. A sua reação... Você agora parou, pensou onde que ele foi. Então, se você tem uma reação agressiva, eu sei quem você é, porque você não é o que você fala, você é a sua reação. Então, tanto no discernimento espiritual, no cheirinho daquilo que é podre ou não, também nas atitudes. E principalmente no tete-a-tete. No tete-a-tete acredito, 3, 4 minutos. É o suficiente para a gente saber. Para a gente saber se essa pessoa, qual é a intenção dela. Sim. Isso é bom, né? E tipo assim... Posso fazer mais uma? Você. Por exemplo, uma pessoa que bebia muito.
E aí, tipo, tá no evangelho e tudo mais, tá aprendendo. E aí ela diz, parei de beber. Aí eu falo, tá, parou de beber, mas você acha que é pecado? Por que você parou de beber? Não acho que é pecado. Só parei de beber porque não me sinto mais bem, né, bebendo. Mas se eu estiver num ambiente seguro, eu bebo alguma coisa. Onde é um ambiente, só para me saber, para completar tipo, um ambiente seguro é... Onde é um ambiente seguro que a bebida poderia ser... Um ambiente seguro é... Ninguém ao meu redor vai se escandalizar. Que se for cristão, né? Ninguém vai se escandalizar. E onde não existe não cristão. Então, tipo assim, teria que ser uma pessoa... Você teria que beber com uma pessoa que é cristão, num ambiente que é cristão, e que as pessoas ao redor entendem... que tudo bem. Que tudo bem, ou não se escandalizam nisso. Agora, se qualquer um se escandalizar, já é errado. Aí, tipo, essa pessoa tá no caminho certo, ou, tipo, a mentalidade dela ainda precisa ser moldada, porque o ideal é que ela não beba de fato. Primeiro vamos entender. Que susto. O que foi? O negócio passando, achei que era um espírito. Por isso que eu te amo. Vamos entender. Primeiro assim, você falou sobre a questão do escandalizar. Porque tem gente que pensa em escandalizar isso aqui. Nossa, ele bebeu. Uau! Não é isso. Não é isso. Escandalizar é bom você entender, porque é bom que as pessoas entendam, porque as pessoas pensam, meu Deus, estou escandalizado, não é isso? Escandalizei. Não, escandalizou é assim, vamos supor que no meu suco tenha um conhaque. E aí você, por algum motivo, vai tomar um remédio, pega do meu suco e toma, tem um conhaque. E aí você olha, o pastor... Bebe conhaque. Toma suco com conhaque. Então, tudo bem para mim. Pronto. Se o escandalizar está nisso, que você vai achar que porque eu faço você pode, e aí você pega e se perde, porque eu posso e você não pode. Entendi. Então, primeira coisa, a gente explicou o escândalo. Não estou explicando se pode ou não pode ainda. Tipo, se você fizer, eu faço mesmo você que faz. E as pessoas olham para você e falam, tudo bem. E aí eu me escandalizo, se tudo bem para você, por exemplo, para mim, eu vou te falar aqui o meu sonho. Eu falei para poucas pessoas. Eu tenho um sonho. Meu sonho, eu queria ir num samba. E não é para ver nada, não é para fazer nada, não é para fazer nada de nada. É o batuque. É o barato que era a minha vida ali. Era um barato que eu gostava muito. Pra você ter ideia, antes de fazer rap, eu fazia samba. Gosto demais de samba. Não sabia, não. Era segredo, agora todo mundo sabe. Então, aquelas ideias. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Gosto de samba dolente, samba consciente. Tem samba que é mais louvor do que uns louvor. Aquela do Almir Neto. Mãos se rendem para outras que tudo levam quase em extinção, mãos honestas, calorosas. Mano, é top. Então, eu queria estar. Por que você não vai? Porque eu tenho uma coisa na minha vida. Todas as vezes que eu entro num posto, estou falando de mim, porque cada caso é um caso. Eu entro num posto, alguém fala, mano, Reco. Eu falo, opa, firmeza mesmo? Mano, você é louco. Tira uma foto comigo? Demorou. Tô lá na casa do chapéu. Alguém me lembra que as ruas estão me olhando. Por quê? Tô lá na casa do caramba, onde ninguém nem gosta de rap. Onde eu tô num lugar que e alguém chega e fala, conheço você. Aí já presenciei muitas se liga, vezes. maluco, que aí, mano, eu gostava de você quando cantava e pai e tal, mas aí, na moral, tá melhor agora, mano. Posso tirar uma foto com você, me dar um abraço e tal. Então, por que eu não vou? Porque é pecado? Não, porque eu tenho certeza que se eu for, eu posso dar legalidade para umas pessoas que se for, não volta mais. Então, é uma escolha. No caso da bebida, é pecado? Não. O pecado é se embriagar. Tá bom. Se a gente colocar esse parâmetro e entender e tal, aí eu vou sempre tratar de cada caso um caso. Eu vou chamar você e falar assim, ô Tata, você bebia e você sabe que num lugar seguro não é pecado você beber, mas por amor, já que você já tem um propósito aí dentro, que o propósito é amar quem? O próximo. Como? A mim mesmo. Então, se você ama você, se você já entendeu, por amor ao próximo, você consegue largar, eu te coloco no checkmate. Porque fala pra mim que não. Não. Então você é dependente. Então isso é um pecado. Não sim, porque eu consigo. sim, você consegue, então por amor ao próximo, abre mão. Porque se isso aqui te fizer bem, mais que
0,00,1, aí eu apoio você. Mas se não faz... Olha, então o vinho pode porque é pro coração. Já é explicado que uma taça de vinho e uma taça de suco, o original, não é o com açúcar, o puro 100%, pá, é o mesmo efeito de um... Por que tem que ter álcool? Então é isso. Então, mas é cada caso um caso. Então tem pessoas que vêm para bater de frente, igual a gente tava conversando. Hermínio, Calvínio, não sei o quê. Cara, o Paulo antes dele foi muito bem, muitas conversões antes dos dois teve muito bem. Agora eu falar que um não vai pro céu sem ser o outro, se o outro vai... Isso é loucura. Dividir uma então, coisa cristão, não tem por que ter um debate, porque o que a gente vai gerar é só mais uma nova religião. Porque se ter um debate sobre uma coisa dessa, eu acho que é uma infantilidade terrível. Porque ao olhar de Deus, eu já sei. Ele sabe quem tá e quem vai. Ele elegeu. Tá bom, eu sei quem é o eleito? Não. Pra que essa idiotice, cara? Então pra quê, né? Ah, não, mas eu vou provar pra você, porque... Não, mas tem que ser fiel até a morte. Você vai me mostrar no quê? Na sua vida. Não, você é eleito. Melhor, parabéns, mas me mostra na onde? Na vida. Na sua vida. Até o fim. Então, beber é pecado ou não é? Não. Consegue largar? Claro, isso aí não me... Eu todas as vezes, sempre falava, eu uso o bagulho não me usa. Só que frases como essa têm levado os caras pra Cracolândia. Não, mas não é o meu caso. Então tá bom, se não é seu caso... Se você consegue ser livre, eu prefiro que você não pá, porque se você pá, você nem dirigir pode. Pô, mano. Então é questão de cada caso um caso. Então, a grande maioria que vem nessas ideias, que não é igual a gente tá conversando de uma forma sadia. Ele quer defender uma parada que ele usa, usufrui e gosta. E depende, a maioria das vezes depende. Entendeu? Ah, não, mas eu tenho... ficar bem sem. Tenho na minha casa e pá, legal. Às vezes começa de um pouquinho, ninguém trupica numa montanha. Eu já vi cara que era da hora, mano. Cara top, pá, você vai dar um abraço no cara, o cara tá com a cara vermelha. E ainda continua dizendo que tá de boa. Tá ligado? E acaba virando, tipo, um refúgio, né? Tipo, se você tem na sua... Não te aprisiona. Aí você tem na sua casa uma taça de vinho. Quando você estiver estressado, você vai lá e bebe. Quando você estiver antes que você vai lá e bebe. Uma hora você... Isso mesmo. Só que assim, eu não posso... O que o povo erra muito é colocar isso aqui e não falar sobre a comida. Então eu coloco a bebida, mas eu não falo sobre a comida. Eu coloco a bebida, mas eu não falo sobre a pornografia, a porneia. Eu coloco a bebida, mas eu não falo da mentira. Eu não falo da Coca-Cola. Eu não falo da minha família em primeiro lugar. Porque se a minha família é em primeiro lugar, eu sou dependente dela. As idolatrias que a gente cria. Exato. O primeiro lugar tem que ser de quem? De Deus. Então, só vai entender isso se tiver uma cultura do reino e tiver um papo saudável e não for semi-analfabeto de Bíblia. Porque senão vai querer levantar, defender uma causa que no final, mano... No final, fica tranquilo. No final, a gente vê. O fim mostra, né? 1000 graus, né? No final, tá quem sempre teve. No final, a gente sabe onde que isso vai parar. É isso que eu falo, assim. Tem pessoas que veio, mas não conseguiu renunciar para exigir a graça. Se eu não renuncio e coloco Deus em primeiro lugar, que seja mentira, qualquer coisa, eu não sou co-herdeiro da graça. Não sou co-herdeiro em Cristo, porque a herança de Cristo é a graça. É graça. Então tem gente que fala assim, agora eu entendi, eu vou à igreja, então agora a graça é minha. E aí eu falo, tem muito filho do cão exigindo graça. E eu tome a sua cruz e siga-me, né? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, pega a sua morte, entenda que você morreu, perde a sua vida aqui para achá-la lá. Achá-la lá. Tem mais uma, você. Eu tenho mais uma pergunta pra fazer? Então tá. Eu tô fazendo perguntas que, tipo assim, eu acho que é legal as pessoas ouvirem, assim, sabe? Às vezes você já sabe, né? Às vezes eu já sei. Que bom. Mas eu gosto que você explica bem melhor que eu. Bora pra ela. Pensando numa pergunta aqui, uma pergunta cabulosa. Cabulosa. Tô pensando. Não, me faz uma pergunta mais fácil. Tá bom. Porque eu ainda não pensei. O que você acha... O que você acha que... Qual que seria a necessidade do ser humano que consiga ser mais forte do que estar na presença? Tipo assim, o que você acha assim, seria um golpe baixo do nosso inimigo para quem está na cultura do reino? A gente começou a falar de cultura e tal. Qual que seria o maior golpe baixo assim, que o inimigo daria assim, para a juventude de hoje que tipo assim, tem arrastado assim? Seria um golpe baixo
do inimigo, assim, que tem arrastado as pessoas que experimentaram a presença de Deus, sentiram o que é, e tipo assim, cederam, pararam com o processo de santificação e optaram porque esse golpe foi baixo, assim. O que você acha que seria? Eu acho que crise de identidade. Crise de identidade. Crise de identidade. O inimigo feria a sua identidade. Então, tipo, as pessoas, elas têm ido para alguns caminhos, os jovens têm entrado em alguns caminhos porque eles não sabem quem são, eles não entendem para onde vão e vão meio perdidos, assim, vão meio jogados no mundo. Então, tipo, o inimigo vem nessa parte, assim, você é aquilo que você tem sentido e você é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você acredita. Você não é, tipo, aquilo que a Bíblia fala que você é, porque Deus fala que você é. Então, a gente peca, então você é um pecador, que você é imundo, sujo, e você nunca vai ser um santo, como Deus diz que você... Como Jesus pediu para ser. Exato. Então, tipo, ou você sente alguma atração, vamos supor, alguma atração pecaminosa. Você é isso. A fisiologia na idade grita, e aí a igreja ensina que aquilo é um pecado mortal. E aí você... você acredita que você é realmente o que o diabo está falando que você é. Exato. Então, tipo, pecador. Vamos supor aqui na questão até emocional, sexual e tudo mais, que é o que mais aflige. Uma pessoa, é um pouco polêmico, mas, uma pessoa que ela tem desejos e atrações por o mesmo sexo, por exemplo, o diabo vai falar pra ela e vai colocar na cabeça dela, você é isso. Não tem como você mudar isso. Você nasceu isso, então se existe um Deus, Deus te fez dessa forma. Só que Deus fala outra coisa pra você. Deus te mostra que Ele te fez de uma outra forma, que é pra você cumprir um outro propósito. Sim. Mas aí você tem essa crise de identidade, porque você é aquilo que você sente. Então, você acredita ser aquilo que você sente. Você acredita ser aquilo que você sente. Você acha que é falta de conhecer? Você acha que a igreja é, de certa forma, culpada ou deveria exercer mais responsabilidade porque ela deveria tratar desses assuntos, né? Que eu dou glória a Deus porque a gente é escrachado nessas ideias, né? A gente entra. Graças a Deus. Mas você acha que a maioria... E ainda assim a gente perde bastante, né? Mas você acha que seria... Quantos por cento, assim, de falta de conhecer Bíblia? Não, bastante. Uma porcentagem. Uma porcentagem de falta de Bíblia? Eu acho que uns 85%. Os 80, 85. Não 90 nem 100, porque tem muitos outros fatores, né? Sim. Mas menores. Menores. Porque se você conhece o que foi revelado de Deus, você conhece a Deus. Você conhecendo a Deus, você sabe, então, quem você é. E não vai abalar a sua identidade. Exato. O diabo é ligeiro. Ele foi lá na onde? Lá quando ele olhou e falou... Você é o que o seu pai falou, nada. O que o pai dele falou? Esse é o meu filho amado. Aí, depois de um tempo, depois do batismo dele, ele foi levado pelo Espírito para onde mesmo? Para um lugar chamado deserto, né? Aí, durante quanto tempo ele foi tentado? 40 dias. 40 dias. Ou foi só 3 tentação? Não. 40 dias sendo tentado. Teve fome, aí o diabo veio na onde? Na identidade. Você é nada, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus. Se você é mesmo, então faz o seguinte. Exato. Quem precisa provar? Não. Porque conhece. E perde, né? Por que eu falei isso? Porque o que Jesus respondeu? Está escrito. Onde que foi revelado para Jesus? Na Bíblia. Na Bíblia. Não, mas Deus, o homem, não, o Jesus homem estudou durante... Aprendeu, leu. Cresceu em conhecimento, né? Você é louco. Senão ele já não teria escrito isso, né? É sobre isso. Ele cresceu em conhecimento. E aí as pessoas, elas perdem nesse processo porque, tipo, hoje em dia o que é mais importante é o seu coração, né? O que você sente. Eu vou entrar de novo naquilo que você falou, mas eu vou te fazer uma pergunta. E é o óbvio. Você tem a sua luta contra os seus desejos. Sim, porque você não está morta. Você mora dentro de um corpo pecaminoso que todo dia quer as facilidades, legalismo e tal. Essa luta, de 0 a 10, quanto que é essa luta? Todo dia. Vamos falar assim, ó, como se fosse um nível. Ela bate no 10 e quando você está bem ela cai para onde? Para um 6. Pronto, mas é luta. Você concorda? E aí eu queria que você comentasse sobre isso. A mesma luta que nós lutamos, mesmo depois de estar em Cristo e dentro de um processo de santificação, não seria a mesma luta
de um sentimento, por exemplo, homoafetivo. Porém, olha que interessante, a regra bíblica, a regra do reino não vai caber para quem não entendeu o que é o reino. Por isso que as pessoas erram em colocar regras bíblicas para quem não é reino ainda, não entendeu. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, a gente ama todo tipo de gente que vai encostar. Porém, quando for encostando, eles vão entender que a mesma luta, a mesma luta que eu luto no trânsito para não matar ninguém, que é uma das minhas maiores lutas, é a mesma luta, de um jovem luta para não ficar numa promiscuidade, né? Porque o pecado da promiscuidade é que arrasta a porneia, enfim. É a mesma luta de alguém que vai e tem os desejos. Tem os desejos. O que aconteceu aí, gente? Produção. Tudo bem aí, produção? Tem os desejos de inconcupiscência, e que o que vai acontecer quando ela entrar no reino, antes de tudo, é ela aprender a lutar contra. Ah, mas eu não vou lutar contra uma parada que é bom e certo. É certo numa cultura do mundo. Agora, na cultura do reino não cabe. Na cultura do reino, se quiser participar e fazer parte, segundo as regras do reino, que é regra... vou colocar regras assim, porque é um pouco pesada essa ideia. A cultura do reino se move de uma forma em que não vai caber algumas coisas que eu trago daqui para lá. Então, aqui é normal mentir, mas na cultura do reino é pecado mentir. Certo? Aqui é normal enganar, desde que ninguém descubra. Na cultura do reino, se eu pensar em enganar, já está zoado. Tô errado já. Então, nós amamos todos, de verdade. Nosso desejo é que todos entendam. Porém, a mesma luta que eu luto todos os dias, porém hoje, na cultura do reino, eu tenho ferramentas para conseguir vencer, essa pessoa que vai chegar nesses mesmos desejos e tal, ou até quem já está na cultura do reino que luta contra, se ela ceder a essa luta, ela perde ou ela ganha? Ela perde. Ela perde. Então, você consegue entender a nossa conversa de ontem? Consigo. Por exemplo, se essa pessoa luta e de repente ela tem como perder, aí se perde e fala, é porque não conheceu e não era eleito. Entendi. É difícil, não é? Então, que tal a gente entender que Deus sabe, porém já que a gente não sabe, a gente vai lutar por todos e por todos. Por tudo e por todos. Não é? E você concorda? Tempo todo. E o tempo todo. Porque, tipo... Eu não abro mão. Uma coisa... Lembra que eu falei dos 85% Bíblia e entendimento? Uhum. Tem uma das porcentagens também que é, tipo... Acho que é amor por Cristo, né? Você perguntou pra mim, você tem lutas diárias? Tenho muitas. A diferença, e por que eu não saio dessas lutas diárias a diferença eu me apaixonei por um Deus, por um Cristo, que morreu por mim e que carregou a minha morte, né? Então, agora eu tenho que viver a vida dele. E a Bíblia já fala que ele não aceita um coração dividido, e muito menos que ele aceita idolatria. E ele é um Deus ciumento. Então, tipo, lá em Números, por exemplo, a gente vê um relato de que quando o noivo, ele descia um espírito de ciúmes nele, porque ele acreditava que a mulher poderia ter traído. Aí o que ele fazia? Levava a mulher até o sacerdote, a mulher bebia de uma água amarga para provar a fidelidade, porque se a mulher tivesse realmente traído, ela teria uma maldição, trairia maldição. Se a mulher não tivesse traído, ela teria uma bênção, né? Ela geraria filhos, né? Então, tipo, Deus já estava ali mostrando pra gente que Cristo é o nosso noivo. O Espírito de Deus é ciumento e Ele não quer nosso coração dividido, Ele quer fidelidade. Às vezes, as nossas lutas são essa água amarga. Então, Deus quer uma noiva que Ele possa provar da água amarga e ser fiel, provar ser fiel. Então, são lutas diárias com pornografia, são lutas diárias com homossexualismo, com um monte de coisa. Quem quer, em pleno século XXI, tomar da água amarga? Ninguém quer. É muito amarga, pastor. Então, as lutas são muito difíceis. Então, a ideia é, levanta a mão todo mundo para receber. Recebe aí, em nome de Jesus. Aí levanta a mão o safado, o pilantra, o sem vergonha, o que trai, a que é zoada, a que todo mundo, e sai de lá. Aí a frustração vem porque segunda-feira aquela chave que recebeu não abre nada. Não abre nada. E aí culpa e fica longe de um evangelho que talvez um dia poderia alcançar de verdade. Exato. E essa pessoa toda errada, se realmente aceitou um noivo, se realmente levantou a mão naquele momento e quis uma vida com Deus, na hora que tomar... Exato, ela vai sofrer. A hora que tomar, tem que mandar o detetizador, hein?
Então, tipo, é um evangelho... O evangelho é lindo, mas é difícil. Difícil. E é sacrifício todo dia. Não, mas o sacrifício já foi feito. Não nesse sentido, né? Então, mas aí, dentro de um contexto que a Bíblia explica e dissere e traduz e interpreta a Bíblia, quem quer saber? Né? Para tirar habilitação é 1 ano, para fazer medicina, para tirar sangue do povo é 2, para ser médico é 7, para ser o que você está estudando o quê? Arquitetura. Quantos anos? 5. 5, mas para pregar o evangelho é só falar esquisito. Aí não, mano, eu não concordo com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei, o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam. Isso. Se as coisas viriam, elas vieram, Cristo é o suficiente. Eu concordo que nós temos que ler o Antigo Testamento por estudo, para entender, porque faz parte de um plano. O que você acha das pessoas que pregam a lei e prega Jesus na cruz e não tira ele de lá? Não, tá errado. Porque, tipo, Paulo já disse, né? Que aquele que vive pela lei morrerá pela lei e tudo mais, né? E outra coisa, assim... Não tem como pregar o Antigo Testamento sem pregar Jesus. Porque, não deveria ter. Porque você tem muitas histórias que ensinam muitas coisas. É uma autoestima, vai dar tudo bem, vamos porque o barato é louco. É uma autoajuda, que é bacana. Mas falar assim, ó, vou pregar aqui o evangelho e tal, e aí pega assim, abre a sua Bíblia em Davi e Golias, por exemplo. Tipo, pode, desde que volte para Cristo no final. Boa. Então, tipo, claro, deve pregar. Eu acho que ainda falta pregar mais ainda. Porque a gente as pessoas precisam ouvir aquilo que Deus fez, os planos que Deus... Porque, que nem isso que eu te falei agora, tá em Números. Mas a gente volta para Jesus. Claro, quem é o noivo? Certeza. Quem é o noivo de fato agora? É Cristo. Então, tipo... Isso eu amo. Quando fala assim, eu leria junto o Antigo Testamento. Eu amo também. Eu amo. Nossa, mas quando não vai para Cristo... Porque assim, ó... Até a Páscoa, a gente comemora a Páscoa. E é uma passagem do Antigo Testamento que revela o Cordeiro que morreu na cruz por nós no Novo. Na Páscoa foram livres de corpo do Egito. E agora nós somos livres da escravidão do pecado. Você é zica. Por isso que eu amo sua vida. Deixa eu falar uma coisa. A lei acaba em Cristo não significa que parou em Cristo. Sabe que eu sinto muita falta? Não, Jesus não veio para destruir a lei, né? Cumpriu. Ele cumpriu. Então, acaba porque ele cumpriu, porém agora o povo para ali e não segue. Você sente falta também, igual eu sinto, do Novo Testamento sendo pregado, as cartas de Paulo, a epístola, Hebreus, as histórias. Filipenses. Cara, Hebreus. O cara. Você aí, olha pra mim aqui, você que é do grupo de louvor, você que é do ministério de louvor, você que e nunca leu Hebreus. Não tem como. Meu irmão, faz um favor pra nós. Levanta sua mão e repete assim comigo. Fala, Senhor Jesus. Eu aceito. Eu te aceito. Por que eu digo isso? Meu, mano. E você também que é dos mistérios aí. E fala, oxe, pastor, eu sou a levita. Eu vou meter a mão na tua cara, rapaz. Tu é levita nada. Vai estudar a Bíblia, desgrama. E levita não era só cantor, não. Doutor no que fazia. Doutores no que fazia. Tocava muito. Cuidava muito. Zelava muito. Servia muito. Pregava muito. Pregar não, né? Mas profetizava muito. Mas você é louco. Não tem como, né? Não tem como. Eu acho que... Sei lá. Às vezes eu fico muito triste porque eu vejo muitas pessoas que têm acesso em que para nós é muito difícil ter os mesmos acessos que essas pessoas, e quando eles abrem a boca, cara... Quando eles abrem a boca numa oportunidade de mudar vidas... Só fala besteira. Só fala asneira, velho. Por isso que, mano, eu sei lá, eu não sei se eu fiquei velho, fiquei meio chateado, mas... Cara, tanta coisa gostosa, né, pra pregar. Ou lá no Novo Testamento tem como a igreja deve agir, como que vocês devem aceitar o pastor de vocês, como que você deve manusear, como que você deve... Aquilo que é regra pra igreja. Regra que eu digo não é uma regra, mas aquilo que é
saudável de uma igreja. Aquilo que é, mano, é saudável para que a igreja viva, que tenha saúde espiritual. Aquilo que, cara, e as pessoas não vão nisso, velho. E sofre, mano. Sofre até umas horas. O evangelho parece que veio... Na boca dessas pessoas, o evangelho veio escravizar. Quando, na verdade, veio para libertar. E quando pregam, eu acho que pregam muito a mesma coisa, sabe? Tipo, falar de mim, né? Já ouço muito sobre frutos do Espírito. Eu ouço muito sobre graça, sobre salvação. Vou anotar que eu já não vou pregar mais. Mas às vezes a gente tá precisando de uma comidinha, assim, de tipo... porque o Novo Testamento é incrível, assim. Filipenses fala muito sobre fé. Gente, é muito incrível. Fala aí, é fé? É fé... Não, não é nossa específica. Mas bom. É porque eu passei em muitas igrejas, né, pastores, de chegar na sua. Me fala aí, o que você acha? Primeira vez que você entrou dentro do meu carro, eu falei, essa é corajosa, eu vou pôr debaixo do sobaco e eu vou trazer pra perto, porque você teve coragem. Tive, né? Teve. Se eu fosse ainda atrapalhado das cabeças, você não ia voltar pra casa nunca. Eu ofendi ele. Gente, eu não queria, mas eu ofendi. Mas foi bom. É porque eu nunca tinha visto um pastor de boné, tatuado, de óculos, com esse jeito malandrão. Eu falei, gente, mas pode isso? O que você achou no dia que você foi impactada assim, ó? Fala um dia que você foi impactada assim lá no seminário. No falou, seminário? Meu Deus, eu vou fazer isso aqui virar uma família. O seminário foi... O plano de salvação pra mim foi um choque de realidade, assim. Porque você conseguir... Eu não tinha essa consciência de linkar Jesus, né? E, tipo, quando você explicou tudo o que aconteceu antes e tudo o que vai acontecer depois e, tipo, converge em Cristo... Pra ele... Foi, tipo, super... Porque eu sabia, né? Tipo, tudo é sobre Jesus. Sempre soube. Eu passei por muitas igrejas. Mas eu não tinha isso que a gente está conversando agora de Velho Testamento ser uma sombra. Daquilo que, tipo, fizemos e tudo que Deus fez para nos trazer de volta. Aquilo foi muito impactante. Porque eu falei, cara, como Deus é maravilhoso e fiel, né? E bondoso. A gente foi tão infiel com Ele desde a criação. E Ele passou por aliança de aliança de aliança de aliança para trazer a gente... Eu posso te colocar numa calça curta? Posso arrumar um B.O. pra você? Pode. Ó, eu vou te fazer uma pergunta, mas para extrair... Não quero ministrar. Não, eu vou te fazer uma pergunta. Isso aí não tem opção, né, meu amor? Já conversamos, já tá quase tudo certo. Só vou conversar com alguns pastores pra gente definir datas, etc. Mas assim, se você tivesse hoje... Eu vou falar da nossa igreja, tá bom? E aí por isso que eu vou te colocar numa saia curta, numa calça curta, assim, bem justa, vai ficar meia... Mas eu queria que você fosse sincera. Tá. Sabendo que os nossos pastores, eles são maduros, sabendo que o nosso povo... Sem tá bom? represária. Sem represária, que é um bate-papo com uma jovem, queria ver a sua opinião. Tá. Se você tivesse no meu lugar, com as responsabilidades que eu tenho, né? Eu não vou falar de algo espiritual, porque o espiritual ele é bem particular também, né? E é óbvio que quando se fala de visão, eu estou falando de visão, não de divisão. Se você estivesse no meu lugar e você tivesse os pastores que você tem na nossa igreja, o que você direcionaria para os pastores? Nossa, pastor, que pergunta difícil. Pensa, você é envolvida na obra, você sabe os jovens que temos, você conhece lá, você faz parte do louvor, né? Faz parte de estar ali na frente com o povo dos jovens, né? Você sabe dos nossos gastos, das nossas loucuras. Você alugou agora um sítio, pelo amor de Jesus. Para que um sítio? Quanto foi aquilo lá? Quanto foi aquilo? O sítio? Produção, por favor, quanto que... Não vai falar, né? É muito ética, né? A pastora é muito ética. Mas uma bala naquele sítio para ficar 2 dias, 3 dias, quantos dias? 5 dias. Então você sabe, né? O que fazemos, o que faremos, vamos fazer uma feijuca, vamos correr atrás. No final das contas, adivinha? Sobrou para você. Pois é. E eu não tô nem falando... Bom, mas vamos lá. Se você tivesse hoje, no meu lugar, tivesse as responsabilidades que eu tenho no sentido direção, no sentido responsabilidade, no sentido execução... com os nossos pastores. Você sabe quem é os nossos pastores, né? Fala lá. Sei. Pastor Marcelo, pastora Sai, pastor Joel. Fica tranquilo que é só a campainha. Olha lá.
Pastor Pastora Joel, Rei. Pastora Rê. Você e a Kelly. Aí tem o pastor que Isso aí. é novo e tem o pastor Fabinho e a pastora Deia. Top. O que você direcionaria? Então, pastor, mas é uma pergunta muito vaga. Mas Não é faz vaga. sentido. Você está na mesma resposta que... Porque tem muita coisa para ser direcionada. Então vamos lá. Fala uma. O quê? Uma emergência. Que você acha assim, poxa, eu faria assim. Só pra gente saber. Isso aqui não é pra expor. Isso aqui é pra saber a sua mente. Eu não sei, porque... Eu não sei como eles são direcionados hoje, pastor. Não, mas não importa. O que você faria? Não é como são hoje. O que eu faria? Eu acho que pediria para investir em um discipulado. Top. De pessoas que eles veem que dá para, tipo, chegar num... Ou que tem vocação para pastoreio, né? Porque a gente tem pessoas Bastante. com essa vocação, né? Legal. Cada um pegar um, ou um casal pegar um, pelo menos, e andar com essa pessoa. Então, definindo, discipulado. Discipulado. Legal. Não, acho que aí já deu. Que é o principal. Você quer dar continuidade? Ou você Não, quer... só se você quiser. Não, eu posso passar pro próximo agora. Pode passar pro próximo. Pro Ministério de Louvor. Certo. O que você... O Se que eu você tivesse direcionaria? na mesma responsa, assim. Eu acho que eu direcionaria em... Ai, pastor. Fica à vontade, meu amor. É um pensamento seu. Talvez ter mais um cuidado na qualidade, intensidade e seleção. De entrega ou com pessoas? Os dois. Legal. Porque... Então, tem mais qualidade na entrega, mais qualidade na... mais cuidado em selecionar. Porque Selecionar o quê? Você está dizendo canção, quem entra, pessoas... Ah, legal. e Entendi. quem sai. Porque eu acho que um dos maiores problemas assim, que eu vejo no nosso grupo de louvor é isso, assim, de tipo... Às vezes pela necessidade também, Pela né? necessidade. Eu acho que, independente da necessidade, coloca dois que estão entregues, sabe? Legal. Então, tipo, eu acho que muito Que acaba vindo no discipulado, que é no discipulado que você vai saber que tá Exato. legal. Agora, para os jovens. Para os jovens, bom, jovens eu tô dentro. Quero muito te ouvir. Eu acho que o que eu faria no seu lugar, eu acho que eu colocaria um casal de pastores, que eu acho que ainda não tem alguém, ou pastores ou pessoas que são mais velhas, que passaram por situações que estamos passando ainda, porque querendo ou não, nossa liderança é jovem, e que pudesse nos dar um ponto final, porque Muito um dos bom. nossos problemas que a gente tem é muita gente opinando Não tem ali um limite. e sem um limite, uma direção de Porque que vai nós ser somos, assim. para você entender, gente, nós somos uma igreja que trabalha de uma forma orgânica. Então não existe um líder que manda, que pai, isso e aquilo outro. A gente se move, porém não somos desorganizados. É orgânico porque não somos organização no sentido dono de empresa, etc e tal. Porém tem uma organização que é bem difícil para quem vem de um projeto que não é orgânico, ou de uma igreja que nunca trabalhou dessa forma, dar limite sem ser pontuado que eles são líderes e quem manda são eles e tal. Então fica bem difícil. Então, você acredita que um casal de pastores... Eu acredito na liderança, assim. Legal. Eu acredito que a gente tenha que ser orgânicos, mas no sentido de levantar nossos líderes organicamente e líderes competentes, espirituais. E agora vamos arrumar o B.O. pra você. E as mulheres da nossa igreja? As mulheres da nossa igreja estão um pouco... Então, um pouco, o que é isso aqui? A parte. Você está um pouco à parte, você não sabe? Não. Mas o que você direcionaria para as mulheres da nossa igreja? Olha, uma coisa incrível das mulheres é que, elas são muito de oração. Então, acho que mais mulheres do que homem têm uma vida com Deus um pouco mais... Mas eu acredito também que é de essência. Deus criou a mulher, né? Um pouco mais assim. O que eu direcionaria... Sei lá, um culto... Sei lá, Não, culto... uma viagem só elas. Culto tem. Eu, por exemplo, estou pensando assim, pegar todas elas. Eu sei uma todas. coisa que eu acho que necessita, que acho que linkaria, que eu tô mais nos jovens, né? Linkaria muito assim. Mulheres falarem com
as mulheres mais velhas falarem com as nossas meninas mais novas. Aleluia. Oi? Aleluia. E principalmente porque a gente tem muita menina que teve problema com abuso, que tem problema com paternidade, familiar, e tem mulheres que passaram por isso, poderiam... Mas fica quietinha lá sem falar. Legal, poderiam... boa. Uma pergunta, e os kids? Os kids? Eu acho que os kids... Pô, também tô bem distante dos kids, pastor. Eu tô falando, não é pra estar perto, é o que você pensaria se você estivesse no meu lugar. Se você estivesse ali direcionando e tal... Numa questão assim que você talvez, sei lá, sinta falta, que você... Eu acho que eu faria algumas vezes, talvez não todo mês, mas uma vez a cada 2 meses e tal. O Kids com os pais. Legal. A gente fez o mês sábado, né? Não, mas no horário de culto. Ah, para eles... Os pais irem lá, verem o que as crianças estão aprendendo, legal. Estarem com eles e serem ministrados da forma... Sábado agora, passado, sábado, você está assistindo aqui, já foi uns sábados para frente, porque eu gravo e depois mando. A gente fez lá um pessoal para poder levar os kids e os pais e tal, foi 4 famílias. E eu tô querendo renovar meu porte. Não. Eu não sei o que eu... velho homem. Não sei, viu? Mas o porte para um novo homem também pode. Ah, entendi. Bom, enfim. Aí eu tô aqui querendo escandalizar o povo. Então se pode tirar o porte, eu tiro o porte para poder não matar pode, os outros. Família. Ah, meu Deus. Então volta tudo que você assistiu e assiste de novo para você entender o que a gente tá falando. Bom, mas gente... os pais precisam. Precisam, né? Precisam. Se envolver mais. Você sabe que a gente conhece bastante a família. Eu vou abrir aqui, né? Você que tem Ministério Kids, você que tem uma igreja aí que você não sabia, fique sabendo. Nos Kids a gente conhece muito a família. Porque na hora de falar, vamos orar, qual que é o seu pedido de oração? Você não sabe a dor no coração que é que o meu pai pare de bater na minha mãe. Nossa. Eu queria que... Bom, enfim, muitas coisas. É isso aí, a gente tem um certo entendimento nesse sentido, porque não é de agora, né? Então, nós somos igreja há 5 anos, porém, são 17 anos viajando o planeta, capacitando um povo que é liderança e tal, e a gente... É bom, mas do mesmo lado, assim, é muito ruim, né? Para as crianças. Assim, né? No Ministério Kids, as meninas precisam entender que vai além de ensinar criança, né? Vai, ensinar pais a cuidarem de crianças, a educarem crianças. E através das crianças trazer o pai para perto também. Exatamente. Eu glorifico a Deus. Você vê que toda vez eu falo lá, a gente está abrindo aqui no geral, mas trazendo para a nossa igreja agora, a gente sempre deixa claro lá que lá a ideia não é ensinar os meninos a cor da casca do barco. Do Noé. Então eu fico muito feliz. Lá tem dado muito bom, as meninas houve um discipulado, né? Tem dado certo, as meninas estão focadas, estão fazendo o que... Está andando. Se eu fosse falar assim de ministérios ali que estão andando, um deles seria os kids, graças a Deus. E agora, para finalizar, os homens. Cuidado. É para falar? Os homens. O que você acha? É isso, acho que acredito que os homens precisam se dedicar juntos um pouco mais na questão de oração, talvez, não sei. Juntos, legal. Juntos e cuidar dos nossos meninos também, jovens. Os mais velhos zelar dos mais... Sabe que isso aí é um conselho bíblico, né? Os mais velhos zelarem dos mais novos? Sim. No caso das mulheres, Paulo ali explicando, fala, as mulheres mais maduras, pega as mais novas e tal. Porque os homens ali já era cultural deles, né? Ele não precisava dar um salve naquilo que já era cultural. Os homens a Bíblia, ela é, de certa forma, para a época, bem direcionada aos homens e pá. Então, eram os homens, aí depois, contado os homens, mais mulheres e crianças, tipo... Bom, enfim. Obrigado. Acho que é isso. Você gostou? Gostei. Você tá mais calma agora? Tô. Você viria de novo? Viria. Você seria minha co-host nos... Co-host é sentar aqui do meu lado e fazer umas perguntas pra um... Faria. Acho mais fácil do que ser entrevistado. Será? Acho que é. Eu acho que você desenrola bem, mano. Você engana pra caramba, viu? Fica essas desculpinhas aí, não prega, não leva uma palavra, não... Enfim... Povão de Deus, Deus abençoe sua vida. Mano Rec, convidados, você que queira e tenha o desejo de sentar um dia na minha frente para fazer as perguntas que você quiser, vai lá nos comentários e me dá um bom motivo para trazer você aqui, tá bom? Se colocar besteira, você sabe, vai ser lido e vai passar batido. Então não coloque besteira, não perca tempo com isso, mesmo porque
não faz sentido para nós, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado. Você sabe aí que o QR Code vai estar aparecendo aí direto em pedidos de pessoas que gostariam muito de nos ajudar. Obrigado por todos os patrocinadores. Você vê aí os patrocinadores nossos aqui são parceiros, pessoas bem próximas e têm nos ajudado em todos os sentidos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Chama nós, porque com nós é sempre fogo no capeta. Obrigado. Obrigada, pastor.